Você já notou como algumas pessoas atravessam os 50, os 60, os 70 anos com um brilho no rosto que não vem de creme nenhum, enquanto outras, muito mais novas, já parecem carregar nos olhos o peso de uma vida inteira? Não é dinheiro, não é genética, não é procedimento estético. Eu já vi mulher de 68 anos com a pele cansada e o olhar apagado. E já vi mulher de 89 com o rosto luminoso, a postura firme e uma paz que faz a gente querer sentar do lado só para respirar o mesmo ar. E a diferença entre essas duas mulheres, na maioria absoluta das vezes, acontece nas primeiras 90 minutos do dia delas. Existe um princípio bíblico que a igreja moderna praticamente enterrou, e a indústria da beleza nunca vai te contar porque não dá lucro. O seu rosto é o boletim do que você faz com as suas manhãs. A mentira que te venderam é que a transformação vem de fora para dentro. Compra isso, aplica aquilo, injeta, cobre, disfarça. A verdade bíblica é o contrário. O que você faz na primeira hora acordada, quando ninguém está vendo, escorre para dentro do seu corpo, do seu humor, das suas finanças, do seu casamento, e um dia transborda no seu rosto. E existe um sistema, escondido nas Escrituras há 3.000 anos, que organiza isso em 3 etapas. Hoje eu vou te mostrar esse sistema através da história de uma mulher que recebeu um prazo de 90 dias. E o que ela fez com essas 90 manhãs mudou tudo. O sistema vem de um princípio que aparece da primeira à última página da Bíblia, e tem um nome: as primícias. Em Provérbios 3, versículo 9, está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia é o primeiro fruto, o primeiro cacho da videira, o primeiro cordeiro do rebanho. Não a sobra, não o resto, não o que cansou de guardar. O primeiro. Que o povo de Israel entendia uma coisa que nós esquecemos. Aquilo que você entrega primeiro, Deus multiplica no restante. Só que existe uma primícia que ninguém fala. A sua primeira hora acordada, o primeiro pensamento, a primeira palavra, o primeiro lugar onde os seus olhos pousam. Marcos 1, versículo 35, diz que Jesus, de madrugada, ainda escuro, levantava e ia orar num lugar deserto. O Filho de Deus, que podia tudo, escolhia entregar a primeira hora. E Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, tem uma provisão específica sendo entregue toda manhã na sua porta, e a maioria de nós acorda, pega o celular e passa por cima do pacote sem ver. O sistema que essa mulher aprendeu tem 3 etapas, e cada uma tem um nome: a primícia, o óleo derramado e o rosto descoberto. Guarda esses 3 nomes, porque eles vão voltar várias vezes nessa história. E antes de eu continuar, eu te convido a deixar seu like e me dizer aqui nos comentários qual área da sua vida você mais deseja transformar. Eu leio todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia sobre a sua saúde está chegando para você nos próximos dias. Marta Regina tinha 52 anos e não se olhava mais no espelho de corpo inteiro. Ela tinha desenvolvido uma técnica, dessas que a gente aperfeiçoa sem perceber. Escovava os dentes olhando para a pia, penteava o cabelo de costas para o espelho grande e no banho não acendia a luz do banheiro. Deixava só a claridade do corredor. Ela dizia para si mesma que era para economizar energia. Não era. Marta acordava todos os dias às 6h20, com o despertador na 3ª soneca. O corpo pesado como se tivesse carregado pedra a noite inteira. A primeira coisa que os olhos dela viam era a tela do celular. Mensagens do grupo da família, notícia ruim, a conta que venceu, uma foto de alguém do colégio que estava viajando. Antes de colocar os 2 pés no chão, ela já tinha se comparado com 3 pessoas, se irritado com 2 e se preocupado com uma. Aí levantava, tomava café com o resto do pão da véspera, em pé na cozinha, se vestia com o que estava dobrado em cima da cadeira do quarto, porque a cadeira do quarto era o guarda-roupa de verdade, e saía correndo. Trabalhava numa clínica odontológica na recepção, das 8 às 6, e voltava para casa às 7h30 da noite arrastando os pés. Fazia 1 ano e meio que ela vinha tentando dar um jeito. Comprou uma esteira que virou cabide, comprou 3 cremes caros num mês de dezembro em que recebeu uma bonificação, usou por 12 dias, cansou.
Fez uma dieta de suco por uma semana e desmaiou no trabalho. Baixou 4 aplicativos de hábito, todos com notificação, todos silenciados no terceiro dia. Começou a fazer parte do grupo de oração da igreja pelo WhatsApp e mandava amém nas correntes sem nem ler o texto. Ela orava assim. Orava deitada de olho fechado, 1,5 frase antes de dormir. Senhor, me ajuda, eu tô cansada. E dormia no meio. Não era falta de fé, era exaustão. E o pior é que ela se esforçava. Ela realmente se esforçava. E nada mudava. A gordura na barriga foi virando uma coisa dura que ela não reconhecia. O cabelo caía no ralo em quantidade que assustava. A pele ficou opaca, meio acinzentada, e ela começou a usar cada vez mais base para cobrir o que não era mancha, era cansaço mesmo. Aos domingos ela chorava sem motivo aparente, lá pelas 5 da tarde. E nas fotos de aniversário da família, ela ficava sempre atrás de alguém. O dia que mudou tudo foi uma quarta-feira de abril, num consultório com ar-condicionado gelado demais. Marta tinha ido fazer exames de rotina que estavam atrasados havia 2 anos. A médica, uma mulher jovem, de uns 40, ficou muito tempo em silêncio olhando o papel. Aí virou a tela do computador e falou: Dona Marta, seus exames não têm nenhuma doença, mas eles têm uma coisa que me preocupa mais. Seus marcadores de inflamação, seu cortisol, sua vitamina D, sua glicose de jejum, a qualidade do seu sono que a senhora me relatou. A senhora tem 52 anos. Seu corpo está funcionando como o de uma mulher de 67. A senhora está envelhecendo por dentro numa velocidade que não é a sua. Marta tentou rir. Doutora, é a idade. A médica não riu. Não é. Idade é uma coisa, desgaste é outra. E eu vou ser bem direta com a senhora porque não adianta eu ser gentil e a senhora sair daqui e não fazer nada. Existe uma janela. Eu te dou 90 dias. 90 dias para mudar o jeito como a senhora começa o seu dia. Não estou falando de remédio. Não estou falando de cirurgia. Estou falando das suas manhãs. Se em 90 dias a senhora refizer esses exames e não tiver mudado nada, a partir daí o estrago vira estrutura. E aí a gente não conserta mais, a gente só administra. Marta saiu do consultório com o papel na mão, sentou dentro do carro no estacionamento e não conseguiu dar a partida por 20 minutos. 90 dias. Ela pegou o celular e escreveu num bloco de notas: Dia 1, hoje. E chorou de um jeito que não chorava desde o enterro da mãe. Foi na quinta-feira seguinte, no grupo de mulheres da igreja, que Marta encontrou Dona Zilda. Dona Zilda tinha 78 anos, tinha sido enfermeira por 31 anos num hospital público, era viúva havia 12, e tinha uma coisa que todo mundo comentava e ninguém sabia explicar. A pele dela era luminosa. Não era pele de jovem. Tinha rugas, tinha marcas, tinha as manchas do sol de 78 verões. Mas tinha luz, e os olhos eram vivos, atentos, sem aquela névoa de cansaço. Marta sentou do lado dela, e sem saber por que contou tudo. O prazo, os exames, a cadeira do quarto cheia de roupa, o espelho que ela evitava. Dona Zilda escutou até o fim, sem interromper uma vez. Aí falou: Marta, posso te fazer uma pergunta meio invasiva? Qual é a primeira coisa que você faz quando abre o olho de manhã? Marta ficou vermelha. Eu pego o celular. Dona Zilda balançou a cabeça devagar. Então tá explicado. Minha filha, você entrega as suas primícias para o mundo todo dia e depois pergunta para Deus por que não sobra nada para você. Marta não entendeu e Dona Zilda explicou. Na Bíblia, primícia é o primeiro fruto. Deus nunca pediu a sobra de ninguém, ele pede o primeiro. E o povo entendia isso com a colheita, com o rebanho, com o dinheiro, mas ninguém aplica no tempo. A sua primeira hora acordada é a primícia do seu dia. E o que você faz com ela determina o resto. Não é misticismo. É como Deus desenhou o corpo humano. Você acorda, o cortisol está no pico natural, o corpo está pronto para receber ordem. Se a primeira ordem que ele recebe é notícia ruim e comparação, ele passa o dia inteiro em estado de alerta. Alerta constante inflama. Inflamação envelhece. E aí você quer resolver isso com creme. Marta perguntou. Mas eu já tentei rotina, Dona Zilda. Já tentei 1000 vezes. E a resposta veio dura e doce ao mesmo tempo. Você tentou tudo de uma vez, na força, sem ordem e sem Deus. Existe um caminho, e ele tem etapas, e as etapas têm ordem. Não é opcional a ordem, é como o Senhor estabeleceu.
São 3. A primeira se chama a primícia. É onde você aprende a entregar a primeira hora sem discutir. A segunda se chama o óleo derramado. É onde você para de cuidar de si só para você e começa a derramar em outras. E a terceira se chama o rosto descoberto. E é lá que a paz aparece na sua cara de um jeito que as pessoas notam antes de você notar. Está em 2 Coríntios 3, versículo 18. Nós todos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Transformados, Marta. A palavra ali é a mesma de metamorfose. Marta olhou para ela e disse a frase que muda vidas. A senhora me ensina? Dona Zilda pegou a mão dela, apertou e avisou. Ensino. Mas se prepara, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre beleza, sobre cuidado e sobre disciplina. Você vai achar pequeno demais. Você vai achar lento demais. E vai querer desistir na terceira semana. Todo mundo quer. O primeiro encontro foi num sábado às 5h40 da manhã, na casa de Dona Zilda, com um café passado no coador de pano. Dona Zilda pegou um caderno de capa dura e escreveu 7 linhas. São 7 coisas. 7, como os dias da criação, como as voltas em Jericó, como as vezes que Naamã mergulhou. Você vai fazer as 7 todas as manhãs por 90 dias. E nesta etapa, Marta, você não questiona, não improvisa, não adapta e não melhora. Você obedece à palavra e faz. Ponto. A primeira, acordar antes do mundo e dar a Deus a primeira palavra do dia antes do celular. Nem que seja uma frase, ainda deitada. Senhor, este dia é teu, e eu sou tua. Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouves a minha voz. Pela manhã apresento a minha oração a ti e fico esperando. A segunda, beber 2 copos de água antes de qualquer outra coisa, porque o corpo passou 8 horas sem líquido e a pele é o último órgão a receber água. O corpo hidrata primeiro o que mantém você viva e o rosto fica para o fim da fila. A terceira, abrir as cortinas e receber luz natural nos olhos por pelo menos 5 minutos, de preferência do lado de fora, porque a luz da manhã é o relógio que Deus colocou no céu para acertar o relógio que Ele colocou dentro de você. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece porque vem a tua luz. A quarta, mover o corpo por 10 minutos, caminhar até a esquina, alongar na sala, subir e descer a escada do prédio. 10. Não 1 hora. 10. A quinta, arrumar a cama e organizar um canto, um só. A pia, a mesa, a cadeira do quarto, porque 1 Coríntios 14, versículo 40, diz que tudo seja feito com decência e ordem. E a desordem de fora conversa com a desordem de dentro o dia inteiro. A sexta, lavar o rosto, cuidar da pele com o que tiver e se vestir de verdade mesmo que não vá sair, mesmo que seja para ficar em casa. Porque Esther passou meses em preparação antes de entrar diante do rei, e você entra diante do rei todo santo dia. A sétima, antes de olhar no espelho, declarar em voz alta uma verdade sobre si mesma tirada da palavra. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formada. Marta olhou aquela lista e sentiu uma decepção física no estômago. Só isso? Dona Zilda, eu tenho 90 dias e a senhora vai me mandar beber água e arrumar a cama? Dona Zilda riu alto. Naamã também achou pouco mergulhar no Jordão. Ele queria fogo do céu e recebeu barro. Quase perdeu a cura por achar simples demais. As primeiras 2 semanas foram um desastre e um triunfo ao mesmo tempo. Marta esqueceu o celular no criado mudo e acordou às 5h30 sem despertador no 11º dia e ficou assustada. No dia 18, ela chorou lavando o rosto porque percebeu que fazia 7 anos que não se vestia direito num sábado. No dia 23, teve uma crise. Mandou mensagem para Dona Zilda às 6 da manhã, dizendo que aquilo era lento demais, que ela tinha 90 dias e já tinha gastado 1/4 do prazo bebendo água e abrindo cortina, que ela precisava de um milagre e não de uma lista de tarefas. Dona Zilda respondeu com uma ligação e a repreendeu com amor. Minha filha, você está pedindo colheita na semana do plantio. Deus não é lento, você é ansiosa. Continua. E Marta continuou. Dia 31, 40, 52. As mesmas 7 coisas. A mesma água, a mesma cortina.
A mesma frase em voz alta na frente do espelho, que nas primeiras semanas ela dizia com vergonha, quase sussurrando, sentindo-se ridícula. No dia 89, a filha dela, Bruna, apareceu de surpresa num domingo de manhã. Ficou parada na porta da cozinha, olhando a mãe. Marta perguntou se tinha alguma coisa errada. Bruna respondeu: "Mãe, o que você fez no cabelo?" "Nada. Tá diferente." "Não fiz nada, filha." Bruna insistiu, andou em volta dela e finalmente falou uma coisa que Marta guardou para o resto da vida. "Não é o cabelo, é o seu olho. Seu olho tá aceso. Faz tempo que eu não via você assim." No dia 90, Marta refez os exames. A médica ligou pessoalmente na sexta-feira à tarde e a voz dela estava alterada. Inflamação despencou. Glicose de jejum normalizada. Vitamina D subiu quase o dobro. Cortisol da manhã dentro da curva. "Dona Marta, o que a senhora tomou?" "Água, doutora." E abri a cortina. Naquela noite, Dona Zilda escutou a história inteira pelo telefone e disse: "Você sentiu? Isso é a primícia. Deus honra quem o honra primeiro. Não é magia, é lei. Aos que me honram, honrarei. Está em 1 Samuel 2. E olha o que a ciência descobriu depois de 3.000 anos. O Charles Duhigg, naquele livro O Poder do Hábito, explica que a repetição de uma ação no mesmo gatilho e no mesmo horário cria um circuito neurológico automático. O cérebro literalmente constrói uma estrada. Deus já sabia disso quando mandou o povo recolher o maná de manhã, todo dia, na mesma hora, por 40 anos. Ele não estava alimentando o povo. Ele estava treinando o povo. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois do primeiro exame, as 7 práticas tinham deixado de ser esforço e viraram identidade. Marta não fazia a rotina. Ela era uma mulher que começava o dia assim. E foi exatamente nesse ponto que ela começou a enxergar uma coisa que a incomodava profundamente. No grupo da igreja, ela olhava em volta e via mulheres que sabiam mais Bíblia do que ela jamais saberia. Mulheres que citavam capítulo e versículo de cabeça, que iam a 3 cultos por semana, que tinham feito 4 cursos de discipulado e que estavam derrotadas, cansadas, doentes, amargas, com o mesmo olhar apagado que Marta tinha 6 meses antes. Ela levou a pergunta para Dona Zilda. Como pode? Elas conhecem mais a palavra do que eu, e eu, que era a analfabeta espiritual do grupo, é que estou mudando. Dona Zilda serviu mais café e falou uma frase que Marta nunca esqueceu. Elas estão presas no inferno dos eternos aprendizes. É o lugar mais confortável do cristianismo porque parece santidade. Você acumula, anota, sublinha, compartilha, sente emoção no culto e chora na música. E nunca faz. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Tiago disse isso de um jeito que dói. Capítulo 1, versículos 22 a 25. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Repara, minha filha, que ele usou justamente a figura do espelho. O sujeito se olha, vê a verdade sobre si e sai andando como se não tivesse visto. É o que a maioria faz todo domingo. Aí Dona Zilda encostou a xícara na mesa e anunciou: agora você está pronta para o óleo derramado. Na primícia, ela explicou, você aprendeu a obedecer. Mas se você parar aí, você vai ser só uma serva obediente com a pele bonita e o intestino funcionando. Você não vai ser filha coerdeira. Existe um degrau, e ele está em Mateus 25,
na parábola dos talentos. Os 3 receberam, 2 multiplicaram, 1 guardou. E repara, o que guardou não roubou, não gastou, não fez nada de errado. Ele só preservou. E foi chamado de servo mau e negligente. Deus não abençoa para você estocar. Ele abençoa para você derramar. O óleo na Bíblia sempre foi assim. A viúva de 2 Reis 4 tinha uma botija só, e o óleo só multiplicou enquanto ela derramava. No instante em que acabaram os vasos, o óleo parou. Marta ficou confusa. Mas, dona Zilda, eu ainda tenho tão pouco. Eu não sou nutricionista, não sou coach, não sou nada. Quem sou eu para ensinar alguém a cuidar de si? Dona Zilda respondeu. A viúva tinha 2 moedinhas e entrou para a história. Deus não pede o seu muito, Ele pede o seu tudo. Marta começou pequeno, como sempre. Chamou uma vizinha, Sônia, de 47 anos, separada havia 2, que tinha parado de sair de casa. Chamou para caminhar às 6 da manhã. Só caminhar. Depois começaram a ler um salmo na volta, sentadas no muro. Em 2 meses eram 4 mulheres. Em 5 meses eram 11, e o grupo tinha nome: As Primícias. E um grupo de mensagens onde às 5:30 da manhã alguém mandava de pé, e as outras respondiam uma a uma. Marta comprou canetas e cadernos baratos com o próprio dinheiro e deu de presente para cada uma. Ensinava as 7 coisas, só as 7, nada de complicar. E aí veio o momento que ela conta até hoje com a voz embargada. Havia uma mulher no grupo, Neide, 61 anos, que estava numa situação muito pior que a de Marta. Tinha perdido o emprego, estava com a luz cortada e vivia com a mãe acamada. Marta gastou o dinheiro que tinha separado para fazer uma escova progressiva, uma coisa que ela queria havia 3 anos, e pagou a conta de luz da Neide e 1 mês de fralda geriátrica. Não contou para ninguém. Voltou para casa meio triste, meio boba, achando que tinha sido impulsiva. 4 dias depois, a dona da clínica onde ela trabalhava a chamou na sala e ofereceu a ela a coordenação da unidade nova, cargo que ela não tinha pedido, não tinha se candidatado, e que veio com um aumento de quase o triplo do que ela tinha gasto com a Neide. A dona falou: Marta, tem uns 8 meses que você mudou. As pacientes falam de você. Você acalma o ambiente. Naquela noite, Marta abriu a Bíblia em Lucas 6, versículo 38, e leu em voz alta sozinha na cozinha. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Ela tinha lido isso a vida inteira achando que era sobre oferta na igreja. Era sobre tudo. Mas dona Zilda, quando soube, fez uma advertência séria. 99% dos cristãos param aqui, Marta, e é um lugar bonito de parar, porque você já obedece e já serve. Todo mundo elogia, todo mundo agradece. Só que por dentro, você ainda carrega o fardo. Ainda controla. Ainda tem medo de perder. Ainda acorda de madrugada com o coração acelerado por causa de uma conta, de um filho, de um exame. Você virou uma serva excelente e ansiosa. E Jesus falou com gente assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, do 28 ao 30. Repara que ele não disse: tirem o jugo. Ele disse: troquem de jugo. A terceira etapa é essa: o rosto descoberto. É quando você para de segurar o mundo e o seu rosto muda de novo. E dessa vez, muda de um jeito que creme nenhum imita. Dona Zilda então contou a própria história, que Marta nunca tinha ouvido. Aos 59 anos, ela enterrou o marido em 40 dias, do diagnóstico ao caixão. Ficou com uma dívida do tratamento que era 3 vezes o valor da casa. E disse: eu passei 40 anos sendo a mulher mais competente da enfermaria. Eu resolvia. E naquele mês, eu descobri que não tinha nada para resolver. Eu fiz as 7 coisas todas as manhãs daquele mês, chorando em todas elas. No dia 31 eu acordei e a angústia não estava lá. Não sumiu o problema, sumiu o peso. Eu fiquei com medo de estar em negação. Fui até no médico. Não era. Era isso que Paulo escreveu em Filipenses 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações.
A paz que excede o entendimento é literalmente a paz que você não consegue explicar com lógica. A prova de fogo de Marta veio no ano seguinte. Bruna teve uma gravidez de risco, ficou internada 33 dias e houve uma noite em que o médico chamou a família. Marta ficou no corredor daquele hospital e ela conta que se olhou no reflexo do vidro da porta e não reconheceu a própria expressão, porque não havia pânico ali. Ela orou, entregou e dormiu 4 horas numa cadeira de plástico. A neta nasceu, está com 9 anos hoje. E Marta diz que aquela noite foi a maior transformação estética da vida dela, porque foi ali que a última tensão saiu do rosto dela para nunca mais voltar. E não é poesia. A Carol Dweck, no livro Mindset, mostra que a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento muda a resposta fisiológica ao estresse. Quem enxerga a dificuldade como processo produz menos cortisol do que quem a enxerga como sentença. E cortisol cronicamente alto degrada colágeno, engrossa a cintura, afina o cabelo e apaga o olhar. Ou seja, a ciência levou 1 século para medir aquilo que a palavra mandou fazer o tempo todo. 7 anos depois daquela quarta-feira gelada no consultório, Marta Regina tinha 59 anos e coordenava 3 unidades da clínica. O grupo das primícias tinha 90 e poucas mulheres em 4 bairros. Ela dava uma roda de conversa uma vez por mês no salão da igreja. E sempre aparecia alguma jovem de 30 e poucos, dessas que trabalham com internet, perguntando qual era o segredo, qual era o protocolo, qual era o suplemento. E Marta respondia sempre igual. Não tem fórmula. Tem obediência, serviço e confiança. Nessa ordem. Eu bebo água, eu abro a cortina, eu ando 10 minutos, eu arrumo minha cama, eu me visto, eu cuido do meu rosto e eu falo a verdade sobre mim antes de olhar no espelho. E antes de tudo isso, eu entrego a primeira palavra do dia para Deus. É isso. Malaquias 3, versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Aquele provai-me é o único lugar da Bíblia onde Deus desafia o ser humano a testar ele. E eu testei com as minhas manhãs. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. O sistema não é sobre aparência. Marta aplicou as 3 etapas nas finanças e em 2 anos quitou tudo. Primícia foi voltar a dizimar mesmo sem sobrar e anotar cada gasto. Óleo derramado foi ajudar 2 mulheres a organizarem as contas delas. Rosto descoberto foi parar de acordar às 3 da manhã fazendo conta de cabeça. Aplicou no casamento da filha que estava rachando. Primícia foi Bruna orar pelo marido antes de reclamar dele. Óleo derramado foi servir sem cobrar recibo. Rosto descoberto foi parar de controlar o que não era dela. Aplicou na relação com a mãe idosa, na saúde, no trabalho. O caminho é sempre o mesmo. Sempre. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em todos os teus caminhos, não em alguns. Agora eu preciso te falar uma verdade que queima, e eu peço perdão adiantado, mas eu não estaria te amando se eu maquiasse isso. A maioria das pessoas que está me assistindo agora nunca vai experimentar essa transformação. Não por falta de informação. Você acabou de receber as 7 coisas de graça, em ordem com versículo e tudo, mas porque vai se recusar a passar pela primícia. Porque a primícia é chata, é repetitiva, é invisível. Ninguém aplaude você por beber 2 copos de água. Não rende foto. Não tem emoção. E nós fomos treinados a acreditar em 2 mentiras enormes. A primeira é: Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Não, Ele quer que você seja santa, e a felicidade é subproduto disso, não o objetivo. A segunda é graça. Significa que eu não preciso me esforçar. A graça pagou o que você não podia pagar. Ela nunca disse que você não precisa levantar da cama. Jesus foi assustadoramente claro em Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que faz. E ele completa, dizendo que muitos virão alegando profecias, milagres e obras, e ouvirão: nunca vos conheci. Dá para ser religioso a vida inteira e nunca ser transformado. Não existe atalho espiritual. Nunca existiu e nunca vai existir. Não tem creme, não tem procedimento,
Não tem suplemento, não tem versículo mágico, não tem oração de 30 segundos que substitua 90 manhãs de obediência. Só existe um caminho: a primícia, o óleo derramado e o rosto descoberto. Nessa ordem, sem pular etapa. O Wallace Wattles, lá em 1910, no livro A Ciência de Ficar Rico, escreveu uma frase que parece saída de Provérbios. Existe uma forma certa de fazer as coisas, e quem faz as coisas dessa forma certa obtém resultado, não por sorte, mas por lei. E quem tenta obter o resultado sem fazer da forma certa fracassa, por mais que se esforce e por mais sincero que seja. Sinceridade não substitui obediência. Então vamos ao que fazer amanhã de manhã, porque conhecimento sem ação é só entretenimento espiritual. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar a Deus: sua saúde, seu dinheiro, seu casamento, sua casa. Não 7. Segundo, abra a Bíblia e ache o princípio específico para essa área. Escreva o versículo num papel e cola no espelho do banheiro. Terceiro, entre na primícia com humildade total, escolhendo 3 das 7 coisas, não 7, 3, pelas primeiras 2 semanas. E faça todas as manhãs sem exceção, inclusive sábado e domingo. Quarto, só acrescente as outras 4 quando as 3 primeiras estiverem automáticas e continue até a etapa estar completa, o que leva no mínimo 90 dias. Quinto, quando você sentir que estabilizou, entre no óleo derramado, convide uma mulher para fazer junto e ensine exatamente o que você fez, sem inventar. Sexto, continue por meses, anos, sem esperar aplauso. Sétimo, um dia, sem perceber, você vai estar no rosto descoberto e vai descobrir isso numa crise, quando a paz aparecer no lugar onde antes aparecia o pânico. Olha os exemplos. José passou 13 anos entre o poço e a prisão, fazendo o trabalho bem feito antes do palácio. Davi cuidou de ovelha antes de reinar. Daniel orava 3 vezes ao dia todo dia, e foi essa repetição chata que os inimigos usaram contra ele. A rotina dele era tão previsível que virou armadilha, e foi exatamente ela que o preservou na cova. Ruth foi catar sobra no campo antes de virar bisavó de rei. E o James Clear, em Hábitos Atômicos, demonstrou com números o que essas vidas já provavam. Melhorar 1% ao dia gera 37 vezes o resultado em um ano. 1% é 2 copos de água. 1% é abrir a cortina. Dona Zilda morreu aos 91 anos, numa terça-feira de manhã, depois de ter tomado o café dela sentada perto da janela aberta. Marta estava lá, e ela conta que a bisneta de Dona Zilda, uma menina de 13 anos, perguntou naquela última semana: "Vó, qual foi o seu maior arrependimento?" E Dona Zilda respondeu sem hesitar: "Não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi quase 40 anos achando que segurar tudo era responsabilidade. Não era. Era medo com nome bonito." Ela pediu que ninguém brigasse por herança, porque não tinha herança, só um caderno de capa dura com 7 linhas escritas. E as últimas palavras dela para Marta foram: "Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável." Marta leu no velório 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada." Porque no fim, minha irmã, as primícias nunca foram sobre mudar a circunstância. São sobre quem você se torna no processo. Existe uma mulher que acorda em cima da hora, pega o celular antes de pegar a própria vida, come em pé, se veste com o que estava na cadeira, evita o espelho grande, se compara com estranhas na internet e vai dormir com o corpo tenso e uma frase e meia de oração. E existe uma outra mulher, a mesma mulher, entenda bem, o mesmo CPF, a mesma idade, a mesma casa, que acorda, entrega a primeira palavra a Deus, bebe água, abre a cortina, anda 10 minutos, arruma a cama, se veste com dignidade, cuida do próprio rosto e fala a verdade sobre si mesma antes de olhar no espelho. Essas duas mulheres, daqui a 5 anos, não vão ter só rostos diferentes. Vão ter vidas diferentes, saúdes diferentes, casamentos diferentes, contas bancárias diferentes e mortes diferentes. E a pergunta que eu deixo com você não é: qual das duas você quer ser?
é: qual das duas você está sendo esta semana? Você vê uma mulher disposta a obedecer antes de entender? Ou vê uma mulher ainda procurando o atalho, ainda esperando o produto que resolve, ainda achando que 90 dias é muito tempo, quando na verdade os 90 dias vão passar de qualquer jeito, com ou sem você fazendo as 7 coisas? 5 anos procurando fórmula mágica te deixa exatamente onde você está, só que 5 anos mais cansada. 5 anos pagando o preço te deixa irreconhecível. Jeremias 6, versículo 16. Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. As veredas antigas, não as novidades. A transformação está esperando por você. Mas Deus não vai te forçar. Você precisa escolher obedecer. Se você chegou até aqui, ativa as notificações do canal para não perder o próximo. E me conta aqui embaixo. Qual dessas 7 coisas você vai começar amanhã de manhã? E qual área da sua vida você vai transformar usando as primícias? Escreve aí, porque quando a gente escreve vira compromisso. E eu quero te agradecer de coração por ter ficado até o final. Você é uma das poucas pessoas verdadeiramente dispostas a mudar, e isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Agora vai e começa. Amanhã, antes do celular, antes do café, antes do mundo, entrega a primeira palavra. Entra na primícia. E daqui a alguns anos, você vai olhar uma foto sua de hoje e não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe a sua jornada. Até o próximo vídeo.